Minha irmã foi para o cinema com o marido e voltou com o cabelo molhado. Confiram a reação do Olha a Caio. Amanda, ela Então, quando sai e volta com o cabelo molhado, se não tá chovendo, é que às vezes o cinema tinha goteira. não falou que ia pro cinema? É, Deixou o Miguel aqui e voltou. ela foi cinema, Mas olha o cabelo dela. É, porque toma banho? Toma banho onde? A cara entregou. Então, não, aqui também tem cinema 5D, né? Às vezes ela foi assistir um filme de tragédia, de enchente e tal, e do tsunami, e remolhou o cabelo dela. Olha, essa cunhada mentirosa. Onde foi? É porque choveu na gente saiu do shopping. É O verdade. Wellington deixou o carro do lado de fora. Olha, a gente Então. Eu peguei uma tá mentirosa. Onde tu acha que ela foi? Não, não foi não. Não foi. Lá, Rorô, ela foi fazer coisas, né? Eita.